Qual a importância do Dia da Consciência Negra para você? Bom, tem uma importância muito grande, assim, não há muito tempo, porque, cara, eu sempre vivi numa realidade um pouco diferente das pessoas negras, seja elas de comunidade ou não. Sempre tive muitos privilégios, né? Então, nem sempre na minha vida eu tive esse entendimento do que era ser negro, de como é ser negro, de como é viver sendo negro nesse país. Então, há muito pouco tempo eu comecei a ter essa percepção na minha vida, e foi muito importante, assim, porque eu comecei a ver coisas que até então não via, não conseguia ver, né? Na sociedade, e isso foi muito importante, assim, para me reconhecer, sabe, como negro mesmo, e esse entendimento do que eu tenho que ser, de como eu tenho que ser, de como eu tenho que me comportar dentro da sociedade, para que eu possa lutar contra esse racismo que existe dentro da nossa sociedade. Cara, com certeza é muito importante, porque pela história que tem a nossa raça e pelo tudo que aconteceu, eu acho que tem que ter um dia assim para as pessoas sempre se conscientizarem e terem noção do que a gente passou, o que a gente continua passando. E é claro que, por mais que tenha muitos anos que aconteceu, mas ainda a gente sofre muito com isso. Então, as pessoas ainda têm que continuar com essa consciência de que a gente ainda está passando por algumas dificuldades. Então, eu espero e tenho fé que em algum momento dessa vida, algum dia, isso só diminui, esse preconceito. E então é isso, cara. This day is very important. Me being from the United States, my country has a history of inequality with black people. Black people being treated unfairly and stuff, and I'm sure that this is kind of the same history here in Brazil too. And so this day is a day that we can shed light to the importance of equality with black people and white people, with everyone. And so this day is very important for equality. O Dia da Consciência Negra é um dia de muita representatividade para a raça negra, já que ainda nós viemos lutando aí por uma igualdade que vem de muito tempo. A gente sabe a dificuldade que é, porém nós vivemos já numa sociedade um pouco mais justa, claro que muito longe do ideal, e muitos ainda sofrem racismo, a gente vê todo dia na televisão. E o dia mesmo diz, né, consciência. Então eu espero que todos tenham essa consciência para poder cada vez ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, para que todos possam viver em harmonia, em igualdade de divisão social, econômica e tudo. Eu acho que é super importante isso. Porém, ainda não estou satisfeito porque a gente está vivendo, mas com certeza está se evoluindo, mas o processo é lento. Ainda não vou ver a conclusão completa, né? Já não vou citar mais aqui, espero que meus filhos possam ver, mas é um dia que possa ter um pouco de representatividade, que as outras pessoas possam pensar um pouco na raça negra. Qual o tamanho e a importância do esporte dentro dessa luta? I think that sports help us, sports give us a platform to shed light into this problem. It gives players a platform to help bring visibility to the problem, and then from there, we can help solve the problem. But if we don't help bring visibility to the problem, nobody will try to solve it. So I think sports gives us a platform to shed light on the problem, and then from there everyone sees and everyone helps bring solutions to the problem. Acho que pessoas que têm influência, têm poder da influência, que já passou por algumas coisas na vida, tanto antes de ser um atleta ou por ser humano, acho importante sim se posicionar, porque com certeza o esporte tirou não, mas deu a oportunidade de mudar a vida dessas pessoas. Então, por eu ter passado algumas coisas na minha vida, por outros atletas ter passado, então não é que se sente obrigado, mas acho totalmente necessário se posicionar. Cara, eu vejo com a importância assim enorme. Eu acho que a gente tem
tende muito a pensar que só as pessoas que têm um alcance muito grande, né, seja ele de mídia, a gente fala de voz, né, de voz muito grande, muito alta, de um alcance muito grande dentro da sociedade, mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de voz e acho que a gente tem que utilizar essa voz que a gente tem. E dentro do esporte, a gente tem esse alcance, né, as pessoas, a gente tem uma visibilidade muito grande. Então, seja você um atleta como o LeBron, seja um atleta como eu, seja um atleta amador, acho que você tem o seu espaço, tem a sua voz, então acho que você tem que utilizar ela da melhor forma possível. E da melhor forma possível é fazendo algo que você entenda como necessário e importante nessa luta. Então, acho que o esporte é fundamental assim, nesse momento. Eu acredito que o esporte é uma ferramenta para que a raça negra tenha um pouco mais de voz, né? Porque são poucos atletas ou poucos seres humanos negros que têm essa representatividade, e com certeza os que são mais expoentes no seu esporte ou no seu trabalho, eles têm uma representatividade muito boa e têm voz para falar. Então, essa voz que é tão difícil, né, segurar o microfone e poder falar, esses caras têm a representatividade, estão tentando levar uma igualdade maior para o mundo todo e aproveitam, né, desse holofote que eles têm para estar brigando e lutando. Eu acho super importante o que o LeBron James faz, Lewis Hamilton fazem, porque eles não teriam essa necessidade, porque já com o dinheiro que eles têm, e normalmente essa briga é econômica ou social, eles vivem num outro mundo que muitos negros não conseguem atingir. E eles poderiam deixar essa luta de lado. E mesmo assim eles estão brigando todo dia, estão se expondo todo dia, brigando com seus chefes, que normalmente praticamente 90% ou 100% são brancos. E a briga é muito grande, são caras admiráveis e que eu respeito muito. E uma frase ou uma reflexão que tenha te impactado alguma vez, ou que você acha legal? É uma frase que todo mundo conhece, né? E todo mundo já ouviu falar, né, do grande Dr. Martin Luther King, que I have a dream, e eu espero que como ele teve esse sonho lá em 1965, hoje nós estamos em 2020, esse sonho ainda não se concretizou, ele teve que morrer para ter várias melhorias, e acredito que também vou morrer, LeBron James vai morrer, Lewis Hamilton vai morrer, e esse sonho ainda não vai ter se concretizado, mas eu ainda continuo tendo esse sonho, que isso possa chegar um dia e possa ter uma sociedade mais igualitária e justa para todo mundo. Acho que é o mínimo, né, que a cor da pele não seja predominante para uma pessoa ser boa ou uma pessoa ser ruim. Bom, pensando assim, não sei, eu sempre falei sobre a minha demora nesse entendimento, né, da minha atuação, de onde eu tinha que atuar, como eu tinha que atuar dentro do combate ao racismo. E isso não me atrapalhou, mas, enfim, me trouxe um atraso do entendimento do que eu tinha que fazer, né, de como eu tinha que agir. Então, acho que talvez uma coisa importante é que as pessoas procurem entender, procurem ler, procurem conhecer, saber o que acontece dentro da nossa sociedade, para que elas possam agir contra isso. Não só que elas vejam e não sejam racistas, né, que a gente fala. Porque você não ser racista e você ver um ato de racismo, seja em qualquer situação, e você não fazer nada, você está ajudando, né? Você está corroborando com aquilo. Então, acho que você não só tem que ser, não ser racista, mas tem que ser antirracista. Então, acho que você conseguiria ser assim, agir dessa forma, se você conhecer, procurar ler e entender o que acontece na sociedade. Equality. Nos respeite.